A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal. É com muita alegria que eu quero vos trazer uma mensagem neste momento. Eu gostaria que você atentasse à mensagem que nós vamos trazer, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Deuteronômio. Nós vamos falar especificamente sobre um dos capítulos mais conhecidos desse livro, que é o capítulo 28. Eu tenho certeza que você que aqui está, você já ouviu uma mensagem, uma pregação, um ensino, ou mesmo já leu o livro do Deuteronômio, principalmente o capítulo 28, porque contém promessas nesse capítulo e as pessoas gostam de usar esse texto para trazer mensagens. Na verdade, esse texto é muito profundo e nós vamos aprender algumas coisas nesse texto que eu tenho certeza que vai servir para o seu crescimento espiritual. É muito bom quando nós pegamos a palavra do Senhor e através dela nós possamos crescer, desenvolver espiritualmente. Então, desde já, eu peço que você se inscreva nesse canal, você que não é inscrito, eu peço que você dê seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação e ajude esse canal a crescer. E vamos para a palavra de Deus. Nós vamos ler o texto. O texto diz assim, primeiro versículo do capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Muito bem, nós vamos ler esta primeira parte apenas até o versículo 2, porque o texto é muito grande. E aí nós vamos para o versículo 15, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Meus amados irmãos, nós estamos vendo aqui o Senhor falando à nação de Israel assim que tira ela do Egito. O Senhor dando uma instrução àquele povo. E essa instrução que Deus deu ao povo de Israel, nós podemos tirar lições da forma como Deus trabalha para as nossas vidas diárias hoje. Eu quero dizer uma coisa para você, que isso aqui é muito importante. O Senhor Deus está colocando diante do povo o poder da decisão, da escolha. Escolha. E é sobre isso que nós vamos falar neste momento. E é sobre isso que esse texto está tratando. O Senhor Deus apresenta no primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 14, o Senhor Deus diz o seguinte: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouvir a voz de Deus é o primeiro passo que o Senhor está falando ao povo. O povo necessita ouvir a voz de Deus. Como que nós ouvimos a voz de Deus hoje? Lendo a palavra, através de pregações, de ensino, indo à igreja, muitas vezes escutando um vídeo, ouvindo um vídeo, vendo um vídeo como esse aqui. Você ouve a voz do Senhor falando através da sua palavra. Então, a voz de Deus hoje é transmitida através da palavra. Naquele tempo, houve um momento que Deus usou Moisés para que transmitisse o seu pensamento ao povo de Israel, as suas instruções. E houve um momento que o povo chegou, eles mesmos, além de Moisés, ouvir a voz de Deus audivelmente. Então, o primeiro ponto é ouvir a voz de Deus. E depois, o que você faz com isso? O Senhor Deus diz o seguinte: se você ouvires e ter cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, então o Senhor teu Deus te abençoará. E aí Deus começa a descrever nesse capítulo uma série de bênçãos que virão sobre o povo de Israel. Uma série de bênçãos. Bênçãos no campo, nas plantações, bênçãos dos animais, os animais se multiplicaria, se desenvolveria. Imagine que a gente tinha uma fazenda de bodes, né, de ovelhas naquela época, um exemplo, né, que trabalhava cuidando de ovelhas, criando ovelhas, e aquilo seria multiplicado e se tornaria em algo grande. Se fosse na época de hoje, como que uma fazenda empresa. Então,
Ele seria um abençoado financeiramente, seria abençoado em todos os aspectos das suas vidas, se ouvir a voz de Deus e tendo cuidado de guardar. Porque o negócio não é só ouvir, não é só você ouvir uma pregação como você está ouvindo agora, um ensino como você está vendo agora. Ouvir a gente ouve, o que, que a gente faz com isso? Aí que está o problema? O que, que eu faço com o que eu estou ouvindo? Eu vou guardar aquilo para mim apenas? Vou colocar em prática o ensino daquela voz que está falando comigo? O que, que eu vou fazer? Vou dar atenção? Tudo bem. A decisão é minha. Aí vem um outro ponto. Do versículo 15 em diante, o Senhor diz o seguinte: porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, que te ordenas, e cumprires todos os seus mandamentos, se não deres ouvido, e se não cumprir os mandamentos, então aqui tem dois aspectos. Primeiro é dar ouvido, é dar atenção a Deus. O homem é obrigado a dar atenção a Deus. E segundo, cumprir aquilo que foi dito, então recairão sobre, aqui é Deus falando com Israel, recairão sobre Israel uma série de maldições, recairão sobre Israel. Olha para vocês verem. E o Senhor diz o seguinte, e o que nós entendemos com isso aqui? Que Deus não está impondo a Israel. Deus está falando com Israel: se você ouvir e me obedecer, por livre e espontânea vontade, por escolha sua, você será abençoado. Mas se você escolher não me obedecer, é um direito seu. Aqui eu vejo o poder da escolha, que Deus dá ao ser humano, é um direito seu. Só que a bênção está comigo, Deus está querendo dizer isso. A bênção está comigo. Existem maldições e a minha bênção, ela tem poder para desfazer as maldições. A bênção que está comigo desfaz toda a maldição. Se vocês obedecem, vocês terão a bênção, a maldição não os alcança, não virão sobre vocês. Se não obedecer, virão sobre vocês essa maldição. Então, não é que Deus está ameaçando aqui nesse texto. Muitas vezes, se você não entender, não ler, entender isso aqui, parece uma ameaça de Deus, parece um Deus com a vara na mão punindo. Não, Deus está chamando o povo e mostrando algo que existe no mundo espiritual. Eu vejo isso como algo espiritual, que é um texto espiritual. As bênçãos aqui vêm através de um contato com Deus espiritualmente. Deus é espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para que essas bênçãos venham sobre o povo tinha que escolher, por livre e espontânea vontade, obedecer a Deus, porque nós sabemos que Deus é poderoso. Se Deus queresse interferir no livre-arbítrio do povo, ele não precisaria colocar dois caminhos. Sabe o que ele iria fazer? Ele iria dizer o seguinte: vocês vão obedecer e acabou. Eu tenho o poder de mudar a vontade de vocês. Eu tenho o poder de ir na mente sua e simplesmente colocar você como um robô. E você simplesmente vai fazer aquilo que eu pôr na sua mente. Eu vou controlar a sua decisão. Deixa eu te falar uma coisa, aqui é o ponto da minha mensagem. Deus não controla a sua decisão, o seu poder de escolha. Você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher ser abençoado. Você escolhe o seu caminho, tanto espiritual quanto nessa vida. Nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Acontece coisas, às vezes, que fogem ao nosso controle. Muito bem, acontece. Mas quando nós somos pegos diante de coisas que fogem ao nosso controle, ainda assim nós temos decisão. Nós temos decisão para saber o que nós vamos fazer. Se eu não consigo fazer nada, eu tenho a decisão de orar, de buscar o Senhor e pedir a Ele o meu socorro e não me desesperar. Às vezes acontece coisa que traz sofrimento ao ser humano, uma morte de um parente, de um filho, de um amigo, de um pai, de uma mãe, uma doença, uma falta de dinheiro, coisas que acontecem que está além da nossa capacidade. Nós não temos capacidade de impedir aquilo de acontecer. Nós temos que saber diferenciar. Eu não tenho capacidade de impedir que uma enfermidade venha sobre alguém.
não tenho, mas eu tenho capacidade de tomar decisões o que fazer depois que ela chegar. Assim é na vida financeira, é na vida familiar, é na vida com a esposa, com Deus, as decisões. Deus nunca nos impediu de tomarmos decisões. Nós precisamos saber que o nosso Deus, ele nos dá o poder de escolher. Então eu quero finalizar dizendo, você tem poder de escolha. Ore a Deus para que você faça boa escolha, para que você tome as melhores decisões, e elas só vêm mediante a ajuda do Espírito Santo de Deus. O povo de Israel tinha uma escolha, ser abençoado ou vinha maldição sobre eles. Muitos escolheram a maldição, muitos morreram no deserto, muitos escolheram desobedecer, muitos escolheram adorar bezerro de ouro. No deserto, enquanto Deus estava os guiando, eles escolheram, tomaram a decisão de se afastar de Deus, de ir em uma direção que não era a direção que Deus estava os conduzindo. Eles quiseram ir por esse caminho, a bênção de Deus se afastou, a maldição veio, a morte chegou, a derrota veio sobre a vida dele. Muitas pessoas estão sendo derrotadas na vida por decisões próprias. Não é porque Deus quer, é por decisões próprias, porque tem tomado péssimas decisões. Então isso aqui é um chamado para que você saiba que você precisa tomar decisões. Não deixe na mão de terceiros as suas decisões. Não deixe na mão de outros. Não acha que simplesmente você vai sentar e Deus vai decidir por você. Não é assim ser cristão. Ser cristão não é isso. Ser cristão não impede a nossa escolha. Nós temos a escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que escolher. Agora, eu como cristão, o que eu faço? Eu oro ao meu Deus para que Ele possa me ajudar a tomar as melhores escolhas. Deus está dizendo a Israel, escolha a bênção ou a maldição. É isso que vocês devem fazer. Então você que está vendo esse vídeo, ouvindo, no caso esse áudio, deixa eu te falar uma coisa, escolha hoje ser abençoado por Deus ou viver nesse mundo de qualquer jeito. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever neste canal.